Olá pessoal, bem-vindo ao AbraCast, o podcast que vai abrir a sua mente e expandir os horizontes. Eu sou Cibele Deis e hoje eu estou com uma pessoa mais do que especial. Eu estou aqui com Sabina Deveik, futurista, caçadora de tendências, pesquisadora, consultora, educadora, enfim, um currículo extremamente diferenciado. Sabina, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer, Cibele, prazer a todos que estão assistindo. Muito bom estar aqui com você. Primeira pergunta, que quando eu fui ler o seu currículo, o que é o futuro para uma futurista? Bom, precisa traduzir, né? Bom, o primeiro que uma futurista, né? Uma futurista é um profissional dedicado a rastrear sinais emergentes do mercado e da sociedade, para que a gente possa se antecipar a esses futuros que já estão acontecendo e para que a gente possa criar cenários de futuros. Porque o futuro é um lugar que não existe, é um lugar que a gente vai criar a partir das nossas escolhas aqui e agora. E é por isso que a gente não fala em futuro no singular, a gente fala no futuro no plural, sempre no plural, porque existem muitas possibilidades de futuro. Então, imagina você que na pandemia, fazendo um exemplo aqui, na pandemia, por exemplo, já estava ocorrendo o processo de digitalização do mundo. Mas muita gente que não tinha visto essa onda chegar, teve que correr a toque de caixa na pandemia para poder digitalizar os seus negócios, o e-commerce, para fazer um pagamento online, etc. Então, se você já entende quais são esses sinais de futuro, o que está acontecendo aqui no presente, que vai se estender no futuro, você já começa a tomar ações para você poder mudar a sua vida, seu negócio, suas organizações, os seus produtos, os seus serviços. Sensacional, porque também o futuro depende de como o olhar, né? No seu caso, você tem um olhar um pouco mais a longo prazo, né? Para ver. E aliás, você também fala em caçadora de tendências. O que é ser uma caçadora de tendências? Justamente, para a gente poder alongar esse olhar, e a gente tem vários futuros, o futuro a curto, a médio e a longo prazo. Então a gente pode pensar o que seria o mundo daqui 50 anos, ou a gente pode pensar o que seria o meu negócio em 6 meses, em 1 ano. Então, para fazer essa leitura, a gente precisa de um caçador de tendências que olha essas tendências, olham esses sinais repetitivos. É isso que eu ia perguntar, o que é tendência para você? Uma tendência, a gente sempre está falando de algo que é coletivo, nunca é uma novidade individual. Então, quando a gente vê, por exemplo, algo que está acontecendo no setor financeiro, no setor de design, de tecnologia, no setor de seguros, em alimentação, em bebidas e tal, e a gente vê que tem as mesmas coisas acontecendo, a gente pode inferir que aquilo é uma tendência, um movimento que vai trazer determinados comportamentos para a sociedade, para o mercado, pode ser para daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, tem tendências de mais longo prazo e tem tendências de mais curto prazo. Mas as tendências que eu estudo não são, por exemplo, tendências, microtendências. Por exemplo, não é uma coisa assim, o que vai ser a moda. Então, isso que eu ia falar, porque a gente fala muito tendência, às vezes, da moda, né? Que, aliás... Não, eu vou fazer um exemplo. Olha, faz 20 anos atrás eu falava muito da sustentabilidade. Quando eu ia em palestras, quando eu ia dar aula, quando eu falava com os empresários, eu falava muito sobre a sustentabilidade. Uhum. E todo mundo me olhava assim meio, nossa, o que essa mulher está falando de sustentabilidade? Hoje, quando eu falo sobre a questão ambiental, sobre a mudança climática, todo mundo já entende. Por quê? Porque o contexto de mundo está informando que é uma das coisas mais importantes que estão acontecendo. Tanto é que a sustentabilidade, que era uma tendência, virou um novo paradigma da sociedade e do mercado. O que é um novo paradigma? É um novo imaginário coletivo que está moldando a nossa sociedade por muito tempo. Então, por muitos anos, não é nem daqui 5, 10, 20 ou mais, a gente vai continuar falando não só de sustentabilidade, mas de regeneração, que é um verbo de ação, que é a gente olhar para aquilo que a gente já estragou como humanidade e tomar ações para que a gente possa mitigar, não só mitigar esses efeitos, mas para que a gente possa regenerar o mundo, a sociedade. Então, esse tema vai se manifestar de jeitos diferentes daqui 1, 2, 5, 10, 15 anos, 20 anos, 50 anos.
Então, a gente vai acompanhando a evolução desse tema, mas eu tenho certeza, por exemplo, que essa é uma tendência de muito longo prazo. Qual a tendência que mais te surpreendeu, ou uma das, você até comentou agora, de sustentabilidade? Tem outras? Acho que sim, eu acho que a gente tem... Eu gosto muito de falar sobre essa mudança geracional. Para mim, essa macro tendência de mudança geracional é muito importante. Por quê? Porque quando a gente olha, principalmente para os jovens, né? E os jovens hoje são da geração Z, sei lá, minha filha tem 22, meu filho tem 20, essa geração, a gente vê novos comportamentos moldando o nosso mundo. E esses comportamentos estão influenciando não só a geração deles, mas todas as outras gerações, estão influenciando o modo como a gente vai trabalhar, o modo como a gente vai consumir, o modo como a gente vai se relacionar, o modo como a gente vai fazer negócios. Então, se a gente olhar para essa geração, por exemplo, é uma geração que tem uma visão de mundo completamente diferente. Nós somos a geração X, a geração X. Temos 50, 51, só para o o ano que público, vem né, já faço 50. Se localizar. Eu tenho 51, ela ainda vai fazer. O mundo que a gente pegou, por exemplo, lá atrás, os meus pais, minha mãe tem 75, por exemplo, ela nasceu no pós-guerra. O mundo era muito diferente. Totalmente. Era um mundo linear, onde o emprego era para sempre. A gente trabalhava para trazer estabilidade para a nossa família. Então, o principal motivo do trabalho era segurança e estabilidade. E as pessoas ficavam muito tempo no mesmo emprego. Meu pai tinha um orgulho danado que ele ficou 23 anos trabalhando na mesma empresa, tá? Apesar que eu não posso falar muito, que eu fiquei quase 21. Então é diferente, tinha que ter casa própria. Minha mãe também sempre falava, você tem que guardar o seu dinheiro para ter onde dormir. Tal. É outra mentalidade, né? E aí eu brinco que assim, se trabalhava a vida inteira, se galgava posições maiores, para dali, com 60 anos, você já era considerado velho. Já. Aí você se aposentava, você falava, agora eu vou comprar um sítio e vou ser feliz na minha vida. Aí a nossa geração, a geração X, tem mais ou menos 50 hoje, foi uma geração de workaholics, foi uma geração que começou a equilibrar muitos pratos, a gente começou a fazer uma intersecção entre a vida pessoal e a vida de trabalho, a gente começou a se separar, a gente começou a mudar um pouco o jeitão de trabalhar, e para nós, trabalho era sinônimo de status financeiro. Para a gente, o que era importante era status financeiro. Por isso que a gente é a geração dos yuppies, né? Era glamuroso, por exemplo, ser uma pessoa estressada, sem tempo e etc. A gente inventou o happy hour. Sim, é verdade. Happy hour é um conceito que a gente usa até hoje, que a gente vai ser feliz depois da nossa hora de trabalho, sendo que a gente está o tempo inteiro trabalhando. Aí a geração Y, super criticada, que é multitarefa, pegou essa mudança, né, do digital e etc. É considerada uma geração que não sabe se frustrar com o primeiro obstáculo no mundo do trabalho e tal. Só que eles começaram a colocar no centro da discussão, não só do trabalho, mas do mundo, o conceito de propósito. Eu quero comprar algo que me faça sentido, eu quero trabalhar com algo que faça sentido. Não importa só o meu salário. Se não tivesse fazendo sentido, eu vou mudar de emprego. Além do equilíbrio, né? E também agora também o equilíbrio entre trabalho e vida social também, né? E vida pessoal. A geração Z, para eles, a coisa mais importante no trabalho é ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e o mundo do trabalho e a vida profissional. Se você falar para a geração Z que está entrando agora no mercado de trabalho, olha, venha trabalhar de segunda a sexta presencial, eles vão falar, muito obrigado, vou procurar outro empregador. Eles têm uma experimentação de identidades e de gêneros muito fluida. Eles olham para o mundo e têm ansiedade climática, porque o mundo está numa emergência climática muito grande. Então, eles têm ansiedade e não sabem se vai existir o nosso planeta amanhã. Eu, quando eu tinha 20 anos, eu tinha certeza que o amanhã ia existir, né? Então, eles têm uma concepção de mundo, para eles não existe uma fronteira entre o on e o off. Eles são nativos digitais. Então, quem não entender que para eles está tudo no digital. Claro que eles podem olhar no físico, depois comprar no digital, ou fazer um pagamento no online, experimentar no físico, é omnicanalidade. Então, quem não entender esses novos comportamentos vai estar fora do jogo. Isso é um grande desafio para os gestores, né? Porque lida com diversas gerações. E você acha que a tecnologia que ajudou nesse processo de acelerar todas as mudanças? Com certeza. Com certeza. A gente está numa mudança muito exponencial tecnológica, né? Eu digo que a gente está vivendo um mundo que é high-tech. A gente tem
inteligência artificial exponencial, a gente tem gêmeos digital, a gente tem biotecnologia, a gente tem computação quântica, computação espacial, realidades imersivas. É muita coisa para dar conta. E é muito rápido. Acho que está todo mundo sentindo, eu falei assim, meu Deus, desce ali que eu quero parar o mundo por um momento. É muita ansiedade, né? A gente vive um FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. São tantas possibilidades, são tantos caminhos que eu não sei nem o que escolher. E tudo é tão rápido que não dá nem tempo das pessoas digerirem tudo o que está acontecendo, porque é muita informação. Muita informação. Você sabe que o span de atenção, por exemplo, de um jovem é de 8 segundos. Então, se você não capta, é a geração do TikTok, gente. É a geração do Snapchat, onde a imagem desaparece em segundos. É a geração do WhatsApp, onde você coloca a velocidade da voz em 2,5 e ouve tudo super acelerado. Então, por isso também é a geração da ansiedade, né? Até no Instagram, né? Você vê que os conteúdos, o Reels, tem limitação de 1 minuto. Porque mais do que isso, as pessoas também não têm interesse. Mas justamente por isso, por conta da tecnologia, a gente está vivendo realidades muito contundentes. Então, um dos maiores riscos, segundo o Fórum Econômico Mundial, um dos maiores riscos globais é a desinformação. E por conta da inteligência artificial generativa, a gente vai ficar com essa realidade cada vez pior da desinformação. A gente vive realidades de fake news hoje. Só que pensa hoje que a gente pode criar uma notícia, uma autoridade falando algo em segundos. Isso ser falso. Isso pode desestabilizar qualquer mercado, né? A gente poderia criar uma terceira guerra mundial com notícias falsas, com um evento falso. Então, é uma notícia, uma autoridade, um release, uma foto, uma imagem, um vídeo que mostra que algo aconteceu, por exemplo, agora que a gente está em guerra, um dos lados bombardeou o outro e a gente vê todo um evento fake, é muito sério isso. E o segundo risco é a polarização. A polarização. A gente está vivendo um mundo muito polarizado e cada vez vai ficar mais polarizado. E isso vai denunciando que a gente perdeu a capacidade de escuta e de empatia do outro. Porque, na verdade, o que é a polarização? É a gente não conseguir escutar uma opinião que é diferente da nossa. Sim. E é muito importante para os gestores, para os líderes, poder ouvir uma opinião diferente. Porque a inovação, ela vem da diversidade. Diversidade etária, diversidade de gênero, diversidade racial, de background, de currículos diferentes. Até para você contratar alguém, você não pode contratar sempre as mesmas pessoas. Porque senão você fala assim, tem um nossa, olhar diferente, minha né? empresa não está Também. inovando, mas quando você olha, você sempre olha para os mesmos currículos. Então é importante a gente olhar para esse diálogo mais aberto, para a gente abrir, né? Você falou, o podcast é sobre abrir a cabeça das pessoas. E é imprescindível a gente fazer isso no mundo tão acelerado, de mudanças tão aceleradas que a gente está vivendo. Eu até ia te perguntar como poderia mitigar os riscos, né, quando você estava falando, mas você já respondeu brilhantemente, né? Diversidade, uma escuta ativa. E Sabina, você desafiou os nossos congressistas com uma pergunta que eu achei brilhante, mas agora eu gostaria que você respondesse pra gente. Olha só, tá me botando na berlinda. Se você soubesse tudo do amanhã, o que você faria de diferente? Essa é uma pergunta que eu acho que tem dois lados, né? O primeiro lado é um lado que você fala, puxa, se eu soubesse tudo que existe amanhã, talvez o mundo não teria tanta graça, né? Porque a graça da vida é a gente também ter as surpresas. Mas como futurista, eu acho que é importante a gente ler o contexto de mundo. O contexto de mundo vai informando sobre os amanhãs. Uma das principais habilidades, né, que a Unesco apontou e o Fórum Econômico Mundial apontou, é uma habilidade que chama Futures Literacy, ou em português, alfabetização de futuros. Então eu brinco assim, hoje todo mundo tem que ser um pouquinho futurista, que é essa habilidade de você ler os sinais do presente, o que está acontecendo no nosso contexto de mundo, para você poder se antecipar. Então como que eu respondo essa pergunta? Se eu soubesse, né, e algumas coisas eu já sei. Então, por exemplo, eu olhando para essas tendências, eu consigo alongar o meu olhar. E a gente está vivendo um mundo muito presentista. A gente vive no e do presente. Então, eu gosto muito do Roman Ksnarik, que é um escritor e fundador da School of Life, que tem um livro maravilhoso que chama Como Sermos Bons Ancestrais, que ele diz que a gente precisa acessar o que ele chama de pensamento catedral.
que é como os antigos, quando construíam uma catedral, eles não viam a obra pronta, mas eles deixavam essa obra para as próximas gerações. É verdade. Então, é imprescindível agora a gente fazer uma obra, mesmo que a gente não veja ela completa, e a gente criar futuros mais justos, mais equânimes, mais diversos, mais plurais e mais sustentáveis. É urgente a gente criar futuros que sejam melhores para todos nós, não só para uma parcela da população. E eu acho que em todos os setores, quem é líder hoje, quem tem a caneta, quanto mais responsabilidade você tem, quanto mais o cargo alto, mais responsabilidade você tem de mudar esse mundo que tanto precisa de mudança. Acho que é isso. Sabrina, eu estou encantada com a sua resposta, foi sensacional, assim. Acho que a gente tem que ter esse olhar mesmo para tendência e ter muito mais caçadores de tendência futurista. Foi um prazer, uma conversa deliciosa. Muito obrigada. Muito bom, o prazer foi meu. Obrigada. E vamos encerrando esse episódio. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem e sigam as nossas redes sociais. E continuem, porque temos muito mais conteúdo para vocês. AbraCast, o podcast que vai abrir a sua mente. Até mais.